Salve, amigos e amigas! Tudo bem? Estamos no ar com mais um Backstage do Salas Brasil. O Backstage de eventos do Salas Brasil, para você que está vendo pela primeira vez, é uma proposta que o Salas Brasil tem de contar um pouco dos bastidores da história dos eventos. São histórias, são cases, são histórias engraçadas, todas elas com um intuito só, inspirar você para que você faça o seu evento, para que seu evento saia ainda melhor. E não só contando as histórias, mas às vezes registrando a história, como hoje estamos aqui registrando esse vídeo. Às vezes a gente também fotografa os eventos, né? E hoje o nosso assunto com meus convidados é um assunto para falar de fotografia, né? Fotografia que está sempre na moda, nunca vai deixar de estar. E eu tenho uma curiosidade enorme de saber como os fotógrafos têm sentido essa revolução do mercado, a revolução do mercado digital, o antes e o pós-pandemia, como está sendo o comportamento dos clientes com relação às fotos e por aí vai, né? Então, é uma satisfação tê-los aqui. Eu queria agradecer vocês dois por estarem comigo, a Dib e o Wilton Júnior. É muito bom tê-los aqui. Eu vou começar pelos mais experientes, Adib. Eu não sei se você tem visto o Backstage, a gente já está em alguns programas adiantados, estamos muito maduros, como eu costumo dizer. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente abrir, né? Eu quero saber se a fotografia, ao longo desses anos de carreiras que você tem, te faz um cara feliz. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar do lado desse galã aqui, que é o Júnior, meu amigo. Isso é verdade, cara. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Agradecer a você, Oswaldo, o convite, tá legal? A iniciativa é incrível aí do programa. Você perguntou se eu estou antenado. Sou fã, já sou seu fã, meu. Entendeu? Já sou seu fã para começar a brincadeira. Pô, mais um, cara. Já tenho 6 agora. Minha mãe, minha tia. Depois eu te cabelo. Depois eu te passo o Pix. Bora lá? Vamos lá, mas sim, cara, assim, eu tenho, ao longo da minha vida, assim, eu tive... Às vezes eu falo assim, cara, eu sou muito grato pela vida e acredito muito em coisas de energia boa, né? Eu tive a oportunidade de sempre fazer coisa que eu gosto. E quando a fotografia entrou no meu caminho, ela me resgatou de uma fase que eu estava em busca de algo novo e já chegou com tudo, assim, sabe? Foi uma coisa que meio que, não vou te falar que me completa, porque a gente está sempre em busca de algo, né? Claro. Mas ela foi responsável por uma nova fase, abertura de uma nova fase, que é onde eu me encontro hoje. E sim, posso dizer que eu sou apaixonado pela fotografia e ela me faz feliz. Só não me faz mais feliz do que minha mulher, né? Ah, cara, aí é top. Você subiu o sarrafo da resposta do seu amigo Juninho aí do lado, né? Para Adriano, ela já tem meu Pix, né? Igual vocês, tem que passar ela aí, ó. Júnior, primeiro quero te agradecer por você estar aqui comigo. Você que já é um amigo, já é um parceiro também do Salas Brasil, tem nos ajudado com algumas ideias. A gente foi amigo, que a gente dizia ali no backstage nosso, né? Fomos amigos após... Amigo de amigo, né? Fomos amigos de amigo e foi uma grata surpresa estar com você nas vezes que a gente teve, nas vezes que a gente trocou ideias e as suas ideias criativas e a sua expertise dentro da fotografia me deixou sempre encantado, então é muito legal estar aqui, sem Pix, tá? Como eu sei que você é um cara metódico, já deve ter se preparado, a pergunta minha para você é outra. Eu quero saber, fotografia pousada ou de atitude? Mas qual que você prefere? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Eu nem vou elogiar muito, porque o Adib já elogiou. Verdade. Pô, é um prazer gigantesco estar aqui. Para mim, eu gostava muito de tipo jornalística, nada pousado. Sempre gostei dessa coisa, meio pegar o momento ali e gravar o momento. Continuo gostando, mas hoje em dia eu estou gostando mais do pousado, por causa do controle que você tem para a qualidade da foto, para o resultado final. Isso fez eu mudar bastante
Um olhar aí, né? Isso, meu olhar em relação ao E a fotografia te faz feliz? Tanã, a segunda resposta. Sim, inclusive, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Eu comecei em 95 na propaganda, na escola, agência interna. Depois eu fui para editoras, outras agências, tal. Mas o lugar que eu mais gostava de estar era no estúdio, que eu era diretor de arte. Então, sempre que tinha campanha nova, tudo a gente ia para o estúdio fotografar. E eu adorava estar no estúdio. Era o melhor lugar para mim. E depois que eu saí da Macan, aí eu resolvi realmente... Carreira solo? O quê? Carreira solo e estúdio. Estúdio. Montar um estúdio. Faço eventos também, convite do meu amigo. Sempre que ele precisa, eu dou um jeito de estar lá. O estúdio é um lugar solitário, não? Sim, é solitário e às vezes não. Às vezes é bem movimentado. É bem bom, é bem gostoso. Adib, Fala, meu mestre. Conta um pouco essa história aí do garoto de Brasília, né? Você... Quantos anos você tá mesmo? Eu não perguntei isso pra ninguém de idade, velho. Tenho 48. 48. 39, que eu tô no pezinho já. Então, você tava me contando que você foi nascido em Roraima. Isso aí. E criado em Brasília. Isso aí, E aí, só fala um pouco dessa passagem que Quando eu falo que sou de Roraima, todo mundo fala, caramba, de Roraima e tal, né? É porque eu sou o mais novo de 4 filhos. Os meus pais se conheceram... Dá um startzinho pequeno. Não, é perfeito. Meus pais se conheceram em Boa Vista, que é a capital de Roraima. E casaram, enfim, tiveram os filhos. E quando... minha família é toda de concursado. Todo mundo é concursado, fora eu. Então, eles fizeram concurso público e foram para Brasília. Então, quando minha mãe estava gestante de mim, já morávamos em Brasília. Só que ela voltou para Boa Vista, porque tinha aquele esquema ainda de quase parteira, né? E algumas tias minhas e tal, que ajudaram ela nesse início. Né? Então, eu fiquei lá 2 meses, fui para Brasília e sou criado em Brasília. Então, eu sou um brasiliense nascido em Roraima. O teu trabalho já nasceu lá? Você lá já fazia o que você faz hoje? Em Brasília? Não, em Brasília tinha outra história. Assim, Brasília foi muito adolescente mesmo em Brasília. Vivi Brasília essa época toda do rock. Assim, tive a oportunidade de pegar a cidade numa época muito boa. Assim, tinha pouco carro na rua e tal. Então, a minha trajetória maior em Brasília, que vem para mim, é a adolescência. Mas o lado profissional... Foi aqui. Profissionalmente em Brasília, fui estagiário de banco, trabalhei numa empresa na área de cobrança. Moleque ainda, né? Moleque, e era músico. Então, vim para São Paulo em 2000 e vim para São Paulo por causa da música ainda, né? O que você toca? Eu tocava percussão e cavaquinho, fazia parte de um grupo que era um grupo de samba, depois virou um grupo de axé. Tem um nome muito bacana, Batom na Cueca. Ah, sim, Batom na Cueca é bem famoso. Aquela coisa que não tem explicação, Batom na Cueca tá bem ativo ainda. Então, aproveitar e mandar um abraço pros caras aí, meus irmãos. Galera do bem. Precisamos depois um dia sentar aqui com eles. Com certeza. Quero que eles contem a história aí. Tenho uma maior curiosidade de saber como que as bandas se viraram. Boa. Os caras têm história, hein? Eu sei. Os caras têm história muito boas, aí você vai gostar. Vai show de bola. Vamos fazer. E aí, assim, depois, até onde a música pra mim ainda fazia sentido, ainda tava assim, completando a minha vida, eu era músico profissional. E depois que eu decidi mudar o rumo, eu entrei chama de buraco não, né? Mas aquela dúvida, o que eu vou fazer agora? Então, nesse lance da minha família, todo mundo ser concursado, passou pela minha cabeça, vou fazer concurso. Montei uma empresa com meu filho na época de som e DJ para festas pequenas, e já comecei a fazer, ainda músico, né? E lá ainda? Não, isso já em São Paulo. Já em São Paulo. Já em São Paulo, já numa fase transitória, assim, sabe? Uma transição. Então, teu filho já molecão? Molecão. Nessa idade, molecão. Gabriel devia ter uns 13, 14 anos, não sei. Molecão. E aí, eu comecei a fazer clipe de banda ainda por causa da banda, né? Então, eu fazia clipe de banda, fazia fotos, coisas bem amadoras, porque a minha esposa era fotógrafa. Hoje ela é psicóloga, mas ela era fotógrafa desde, enfim, há muito tempo. Então, foi aí que, por uma oportunidade, eu tenho equipamento em casa, que eu fazendo essa busca, eu falei, cara, já curto. Deve ser legal ter uma esposa psicóloga quem trabalha na nossa área, né? Porque é uma coisa... É necessário. É quase fundamental, né? Fundamental. Parceria, né?
Pode ser. Eu já tenho uma permuta em Ela não casa. tá mais clicando, ela não clica lá? Não, só quando é pra quebrar um galho assim, pra me acompanhar em alguma coisa que eu preciso pagar um fogo, sabe? Sei. Já procurei o Júnior, o João, o Manuel, e enfim, não consegui ninguém para aquele Aí atendimento. vem a wife. Eu falo, ó, fala aí, vamos nessa. Show de bola. E aí você, só para completar, daí você firmou mesmo. Aí, quando que a fotografia caiu no seu colo? Ou você no colo dela? Olha, assim, a gente começou até esse relacionamento mais amoroso, vamos dizer assim, né? Eu acho que ali a gente deu um início ali por volta de 2008, por aí, assim. Eu posso dizer que profissionalmente mesmo, 2012, eu acho que começou. E o mercado que hoje eu atuo, eu tô nele, assim, eu considero bem recente, porque eu comecei aí em 2015, assim, foi quando eu entrei mesmo no mercado. Porque no início eu fazia de tudo. Se me chamasse para fazer, eu pegava. Casamento, Eu? batizado, festa, É. ó. Eu era o pato. Você sabe como é que é o pato? É. Sabe como é que é, Junião? O pato nada, corre e voa também um pouquinho, né? O pato, né? Só que tudo ele perde se ele for competir com o cara da Faz área tudo, dele, não né? faz nada bem, né? É. E eu era muito satisfeito em ser pato, assim. Gostava muito. Inclusive, era a minha bandeira de trabalho, sabe? Lavava, cozinhava, se Sei, tivesse que multitarefas. tudo. É. Foi muito bom enquanto eu fui assim, inclusive. Tá? Marido de aluguel. É, tudo. Deixa. Só não era esposa de aluguel. Que não é minha área. Agora, eu fazia de tudo. E foi muito bom para mim isso aí. Eu acho que, na verdade, foi inclusive fundamental. Até que eu chegasse, até que a vida mesmo me levasse para um rumo, foi fechando esse mercado e eu consegui segmentar. Porque a gente faz isso, às vezes, de uma maneira empírica, de uma maneira aleatória, Uhum. mas isso é aconselhável que se faça, né? Uhum. Na faculdade também a gente aprende isso. O generalista, depois você vai ser, né, o especialista, Legal. etc. Tal, né? Você Legal. atender e saber as várias Sim, sim. as várias facetas. É legal saber um pouco de tudo, né? É entender assim, porque os BOs da vida que te ensinam. Eu acho assim, o estudo ele é importante pra caramba, claro, a formação. E o fazer tudo também ensina. Fazer tudo ensina muito, porque você tá ali na... Você se formou nessa área? Não. Foi na... A única formação que eu tenho na área é de editor. Eu fiz uma formação na época de editor no Senac, que era mais na intenção de ter que era chamado de DRT, né? Até mudou. Mas por uma precaução, assim, sei lá, se quisesse uma hora entrar pra TV e tal, mas também nunca foi necessário. Mas na agência hoje lá vocês fazem esse trabalho? Fazemos. Sim. Depois você conta um pouco da história Já a gente bate esse papo aí. da agência. E você, Juninho, conta um pouco da tua trajetória. Você estava falando ali das agências, né? Eu imagino que essa sua experiência aí dentro de grande agência, que nem a Macan, e ter feito todo esse trabalho lá nos estúdios das agências e das empresas, tal, deve ter te dado uma boa bagagem para você. Ali você também clicava, não? O que você... Não, eu dirigia, porque eu sabia como ia ser a campanha, mais ou menos as peças que ia... Que ano foi isso? Porque eu quero saber que diretor de arte era esse? Era o diretor analógico ou já era um diretor digital? Eu peguei todas as fases. Todas as fases. Eu peguei a fase de criar, imprimir, montar... Destapar. Teve uma vez que foi até uma coisa muito... curiosa, vai. Porque nessa primeira agência que eu trabalhei, a gente criou, por exemplo, um outdoor, coisa que nem existe mais em São Paulo. Porque outdoor é tão legal, né? Puta, Funciona Outdoor é muito. tão legal. É verdade. Eu também trabalhei com outdoor, graças a Deus. E aí o cara o cliente chegou assim e falou assim: eu preciso ver em tamanho real. Eu não consigo visualizar se vai ter leitura, vai ter não sei o quê. E a gente fez o Pestap no tamanho real. Então você imagina você imprimir um monte de A3, colar um negócio que é 9 Você lembra o metros tamanho por de um outdoor? 3, Não, 9x3. 9x3. Porra, velho. Gigantesco. Então o cliente fala assim, não gostei. Não gostei, cara. Faz, né? Mas eu acredito assim, mas né? o olhar do cliente foi interessante, né? Sim. Você para pensar. Mas só que eu acho, antes você tinha mais respeito em relação a prazo. Porque a pessoa também sabia o quanto demorava para fazer. Por exemplo, você pega ainda a geração anterior à minha, que desenhava, o cliente falava, não gostei, eu queria alterar. Você tinha um prazo, porque era o ilustrador, ele ia começar do zero, ele ia fazer uma parte do zero. Super artístico o trabalho. Super artístico. Hoje, o cliente sabe que você vai abrir o Photoshop e vai testar o rosa, o verde, o azul, o laranja, tal, em 1 minuto. Então, essa coisa do respeito ao prazo mudou muito.
Agora é tudo para ontem no café da manhã, né? É. Então, Verdade. isso é E aí te deu esse olhar, a minha pergunta inicial ali, o trabalho nas agências te deu uma... Em que momento que você migrou ali do diretor de arte, que eu imagino que você tinha uma equipe, não devia ser pequena, porque principalmente ali nos tempos de Macan e tal, né, uma galera e tal. na verdade a gente era eu acho que na mesa devia ter uns 4 diretores de arte, 4 redatores e uns 2 assistentes. Em que momento que o Júnior pulou para fotografia? Ah, isso já é uma paixão antiga. Como eu falei que eu sempre gostei de estar no estúdio, eu sempre sonhei nisso, em ter o meu estúdio, em ter o, o meu espaço de trabalho e depender só de mim. Eu sempre quis isso. E a fotografia, eu sempre sonhei na fotografia em relação a isso. Mas só que eu já mudei, dentro da fotografia, eu já mudei algumas vezes, porque eu queria muito ir para a parte de arte, né? Vender quadro, expor em galeria, tal, não sei o quê. E com o passar do tempo, você vai vendo que isso é muito difícil. É muito difícil. Às Aí vezes você o cara tem, você leva... tem um olhar de foto legal, né? É, Para esse lado, para esse caminho. e aí é o que eu mais gostaria. Então, não ainda tirei da cabeça, mas eu sei que é uma coisa bem difícil. Ainda mais para algo que por exemplo, fotografia, por mais que eu sempre tenha gostado, é muito recente a minha ida para fotografia. Sim. Então agora fazer nome e tudo é bem complicado para arte. Às vezes o cara passa a vida e só é reconhecido. Agora eu me metendo, né? Mas isso aí dá para você deixar um filete do teu tempo dedicado a isso ainda, Sim. né? Porque é legal. Você tem um olhar legal nas fotos que você publica, assim. Um olhar do preto e branco, né? Eu gosto muito do preto. É legal. O Adib, e assim, vamos pular um pouco pro mercado, né? Uhum. Como que é a tua estrutura hoje dentro da agência? Eu quero saber um pouco assim, que clientes que você atende, principalmente naquele início ali da tua agência, porque como a gente está falando de backstage, mas a gente também tem uma responsabilidade aqui, que eu me propus a fazer, de inspirar pessoas que de alguma forma estão começando e querem um insight. Eu gosto de saber, porque as pessoas acham que tudo vem pronto, né? Ah, Nós estamos na geração do tudo pronto, né? Essa geração dos nossos filhos, etc., é tudo pronto, né? E eu gosto um pouco de mostrar que como as pessoas tiveram os seus insights, tiveram o seu clique. Quero saber o teu grande insight ali no começo, essa trajetória, já saindo um pouco do filosófico e indo mais para coisa prática, sabe? Assim, eu vou falar de hoje para voltar um pouquinho e perfeito, explicar, legal, né? show. O nosso atendimento, a gente atende quase tudo que é na parte audiovisual, tá bom? Só que é focado no corporativo. Hoje eu não atendo social, não atendo casamento, eventos assim, né, nesse perfil. Então, acho que a única coisa falar a única coisa é difícil, né? Mas a gente não faz atendimento de 4D, 3D, essa área. Agora, fotografia, filmagem, live, edição, motion graphics e, enfim, N soluções a gente faz. O chegar nesse caminho, ele foi uma consequência das minhas tentativas no início. Né? Igual eu te falei que eu fazia make de tudo no começo, fui fazendo make de tudo, até que em um certo momento eu tive um divisor de águas, que qual que foi? Nesse fazer de tudo, eu fiz um atendimento para uma casa noturna de São Paulo, que na época estava bem legal e tal, e ainda estava na banda ainda, né, nessa época. E cheguei, fiz um trabalho, fui lá, fiz umas contas, estava meio quebrado até na época, né? Então fiz umas contas. Falei, cara, vou fazer um atendimento, vou fazer um vídeo desse dia aqui. Eles não tinham esse serviço, tinha muito fotógrafo em balada, né? Sim. Então eu falei, cara, vou fazer um vídeo desse dia, fazer um clipe e oferecer pro cara daqui, fiz até as contas na minha cabeça, né? Falei, cara, a casa abre de quarta a domingo, vou fazer um vídeo, então vou fechar um pacote com ele. Pô, quarta a domingo, tanto por dia, vai dar tanto no mês. Show, pô, isso aqui pra mim vai ser legal. E fiz esse trabalho, plantei essa semente lá e não deu em nada. Adoraram o trabalho, mas falou, pô, não dá, não sei o que. Pronto, ponto final. Continuei nas minhas correrias, fazendo de tudo. Até que X meses depois, uma pessoa que trabalhava nessa casa noturna, já estava trabalhando em uma agência, e me chamou. Falou, o pessoal que tem uns atendimentos muito legais, mas os registros ainda não estão muito à altura das entregas e tal. Dá um pulo aqui pra gente bater um papo. Oswaldo, fui lá, conversamos um dia. Coincidentemente, eles tinham um evento 2 dias depois. Eu atendi esse evento. E
Cara, no máximo um mês depois disso, eu já não atendia mais nada a não ser o corporativo. Foi assim um bolo de neve de um mercado que eu nem conhecia, que era o mercado de agência. As agências, até então, eu nem sabia disso. As agências que fazem tudo para um evento acontecer, né? Então, o cliente, para quem não sabe, né, já que a gente está falando de bastidor, e muita gente realmente não sabe. Sim. Quando eu bato papo, as pessoas não sabem. Então, quando um cliente X vai fazer um evento, sei lá, backstage, você vai fazer um evento lá. Às vezes, né, você faz tudo direto, mas às vezes você contrata uma agência, que é o Junião, é uma agência, e ele faz tudo. Ele vai contratar, né? Sim. O fotógrafo, sei lá, a copa, a montagem, aquela coisa toda. Tudo. Buffet, tudo. É. E aí, nessa entrada que eu fiz para essa primeira agência, já ramificou outras agências, eu comecei a atender o mercado corporativo, até então com foto. Então, de uma hora para outra, o cenário para mim afunilou para um atendimento único, que foi o corporativo, e um atendimento único até então, que foi a foto. Foi meio que um pontapé inicial. E disso aí ramificou. Daqui a pouco, você faz filmagem? Faço. Começou tudo dentro do que eu hoje atuo. Então, desde esse momento aí da minha vida, é que eu comecei, junto com isso, a me especializar mais. Porque você começa a entender, você começa a ter acesso a clientes maiores, né? Você vê que a responsabilidade é maior do que até então era meio que uma brincadeira, talvez. Sempre com muito cuidado, mas não era uma coisa de tanta... Mas você ainda está apoiado, a tua agência ainda está, a tua produtora. Isso, né? a produtora. A tua produtora ainda está apoiada nas agências, né? Seus grandes clientes são... Meus grandes clientes são agência, né, via agência, e eu tenho alguns atendimentos direto a clientes. Mas que, Oswaldo, assim, 99% desses clientes que eu cheguei direto foram pelas agências. E aí você tem até qual a palavra que a gente dá para... não é uma parceria, uma responsabilidade? Vou já achar a palavra, a gente acha junto aqui. Mas se eu chego num cliente direto hoje... Cumplicidade? Cumplicidade, talvez. Eu vou achar a palavra certa aqui. Sim. Mas assim... Só que eu quero achar eu a palavra, não você. Pronto, você vai achar. Quem achar primeiro ganha. 0 1. Mas assim, eu atendendo sempre agências, às vezes o cliente vem direto em mim, mas é um cliente que eu já atendo pelaquela agência. Sim. Então eu vou na agência e converso. Olha, o cliente me procurou direto. O que você quer fazer? Posso atendê-lo? Sim. Sempre transparente. Sempre transparente. Transparência, pronto. E algumas agências falam, não, Diego, tranquilo, pode atender esse cliente direto. Então, quando eu chego num cliente direto, quase sempre foi pela agência. E com aval da agência para que eu nunca furando um caminho, sabe? Só que hoje, como eu já atendo clientes direto, já acontece de outros clientes direto me procurarem. Então, hoje meu atendimento eu acho que está meio a meio. Clientes diretos e agências. Gosto dos dois formatos. Depois que o Cabelo falar ali um pouco... Cabelão? Porque normalmente... Não, eu só queria que você tentasse um olhar, já vai pensando, um olhar que eu quero que você fale a respeito da diferença de atender um cliente e de atender uma agência, porque tem umas peculiaridades, né? Diga lá, desculpa. Não, que eu ia falar, porque normalmente o cliente prefere jogar toda essa responsabilidade na agência. Se vira para me dar o melhor vídeo, se vira para me dar a melhor foto, se vira para me dar a melhor comida. Agência que prepara tudo. É isso aí. Porque depois ele só tem um para cobrar. Sim. Isso aí. E a qualidade acaba sendo maior, Exatamente. né? E a proposta da agência é essa, né? E aí, como já conheceu o trabalho da DIB, aí fica muito mais tranquilo, ele já lidar direto com a DIB. Falar assim, poxa, ó, tudo bem eu falar direto com ele, não sei o quê. Porque uma coisa é... E até aproveitando esse adendo aqui, eu acho assim, o atendimento que as agências fazem incrível e importantíssimo para o movimento. Incrível. Acho que eu às vezes, assim, conversando com um amigo ou outro profissional, alguns pensam diferente, e tudo bem, cada um pensar de um jeito, né? Eu acho que as agências, elas são o topo da pirâmide, no meu ponto de vista, para quem é do backstage. Porque elas abrem um leque e dão oportunidade para muita gente. Eu acho que se não tivessem as agências, no meu olhar, as produtividades de entregas cairiam muito. Sabe, se ficasse o cliente direto com o fornecedor aqui, fornecedores, eu acho que perde... Que a agência tem que pensar no todo, né? E se torna expert nisso. Eu entrevistei um amigo nosso que é especialista em planejar. Né? O negócio dele é planejamento. E assim, imagina-se que a agência inicia o processo pelo lugar certo, que é o planejamento. Né? Eu falo isso parecendo óbvio, mas o cliente não faz. Muitas vezes, dependendo do cliente, né? O cliente vai apagando incêndio. Chama um fotógrafo, chama não sei o quê, chama não sei o que lá, tá tudo. E o barquinho vai, não se sabe para onde, né? Então a agência já tem. Eu imagino, já
respondendo um pouco da pergunta que eu te fiz, que a agência ela traz até uma segurança para o profissional, porque o profissional ele se foca só no que ele faz melhor e ele não tem que ficar despendendo Sim. tempo para poder ajudar a planejar uma coisa que já era para ter sido feito lá É atrás. que nem eu conversando com o pessoal que tira foto de casamento, tal, não sei o quê, e eles falaram, no casamento, por exemplo, a mais importante ali é a moça que, como que chama? A área? Eu esqueci agora, fugiu da assessora, que ela que monta todo o casamento, ela sabe os times. Então, o fotógrafo tem que grudar nela, porque senão ele perde a chegada da noiva. Ele tá ali tirando foto de convidado, ele perde a chegada da noiva. Se não for a assessora falar 7 horas a noiva tá aqui na frente, então assim, eu acho que a agência é meio que a assessora do casamento, sabe? Sim. Já te dá todo o caminho, ó, tal hora é isso, tal hora é isso. Já cobra o pessoal, já sabe o que E eu ia dizer que além, a agência pode ser várias coisas, né? Pode ser a assessora da noiva e tal. E tem uma coisa também que a agência tem por obrigação de fazer, mostrar o resultado daquilo, né? Porque Sim. a gente fala muito pouco, às vezes, no como fazer, mas não se fala o porquê se fez, que teria que ter vindo lá do planejamento. Então, qual foi o resultado colhido? Os objetivos foram atingidos? Se é que eles tinham sido pensados, né, com clareza, né? Uhum. Então, às vezes a gente percebe isso, né? O cliente faz, e depois não tem uma resposta final, né? Até para ele ir para o próximo e nananana, né? Você quer falar um pouco sobre a diferença de atender uma agência e de atender um cliente direto? Algum pró e algum contra? Tudo tem pró e contra, né? Mas o que o Júnior comentou aqui, eu acho que resume bem, assim, eu acho que a vantagem da agência é que você vai mais limpo, sabendo que toda a pré já foi feita com o teu cliente. Então você vai lá mais que para executar o que eles já acordaram entre eles. Quando esse trâmite funciona, é lindo. Quando a agência talvez combina algo com o cliente e não passa para você de forma tão clara, você às vezes tem essa dificuldade de entendimento. Mas é um cenário que eu considero ideal quando a gente está falando de eventos. Quando eu atendo evento, o que eu chamo de evento? Feira, convenção, esse tipo de atendimento, eu prefiro fazer esse atendimento pela agência. Porque eu acho que eles já desenham tudo, já te apresentam o projeto de uma forma mais legal. E quando é uma agência que você já trabalha há muito tempo, vez ou outra você bate cabeça e vai lapidando melhor para as duas partes o que você acha que é melhor te passar, aquela clareza. Então, melhor ainda. E no teu backstage você tem que fazer uma contratação também de pessoal adequado para isso, exatamente. né? Eu acabo fazendo o que a agência faz nesse volume gigante aqui, Você faz um teu eu nicho. preciso fazer no meu nicho. Né? Porque quando eu vou prestar um atendimento, porque os atendimentos que a gente presta, eles são... o céu é o limite, né? Depende do que chega de pedido para mim. Eu posso estar atendendo um evento com um fotógrafo, como eu posso estar atendendo com 3 fotógrafos, um videomaker, um piloto de drone, alguém fazendo uma edição in loco para passar no encerramento de um clipe de um cliente, né? Alguém fazendo as produções de motion. Então, são N coisas. Fazendo mídia social, que é hoje social media, né? Sim. Que hoje a gente faz muito também, que tem cliente que já pede que você tenha alguém disponível no local para poder fazer as postagens, né? O cliente te pede isso também já? Também já é uma coisa que é muito solicitada. Porque como a fotografia está diretamente linkado ao caminho, ao seguinte, né? Então... Agora, os atendimentos pontuais para clientes são muito legais também. Se for atendimento, contratações feitas pelo cliente para... eu vou para a prática que acho que é mais fácil, né? Essa semana aqui agora que a gente tá batendo papo, eu atendi 2 clientes. Pode falar o nome de cliente aqui, não? Claro, pode. Foi a Trocafone, que é uma empresa que faz trocas de telefones usados, manutenção e tudo, e a Oxiteno, que é uma indústria química. Esses 2 atendimentos foram diretos ao cliente. O atendimento que nós fizemos ontem e antes de ontem. Então, foram 2 atendimentos muito claros. O nosso briefing foi muito bacana. Então, foi incrível atender o cliente assim direto. Quando o cliente sabe o que quer, quando você já alinhou com ele e você está com tempo para isso também. Então, são coisas diferentes que funcionam muito bem dependendo do momento, né, da necessidade. Eu ia entrar no assunto da... Peraí, merchandise, bicho, peraí. Então, cliente, agência, me chama. Né? Aqui, meu. Se eu não conseguir te atender, eu passo pro Júnior. Júnior? Idem. Puta, até perdi a porra da pergunta, velho. Mas lembrei. Eu quero saber como que você se vira quando o evento dá uma micada do cliente. No lance da fotografia. Vou fazer um evento para 300 pessoas, tal, vai ser naquele centro de convenções, lá, legal, chega lá,
porra, o evento deu uma micada. O pessoal de fotografia se vira como para poder tentar fazer aquilo de alguma maneira parecer que deu certo. Ah, tá. Quando você Você fala tem algum picada, case? assim, não, tem, Não tanto de pessoa. tem um muito recente agora, assim, mas esse eu não vou falar nome de cliente, tá? A gente fez, eu tenho um serviço que a gente presta, que eu faço muito clipe em memória. Faço bastante, assim, sabe? Que é clipe em memória? O clipe em memória, ele é um resumo de alguma história que você vai contar, tá bom? Se eu fizesse um clipe em memória aqui do seu backstage hoje, ia ser um resumo do nosso bate-papo aqui entre nós três, resumido talvez em 30 segundos, 1 minuto, depende Chegada, o papo. depende muito da história que você tem para contar, ele vai determinar até o tempo que ele tem, né? Então, eu atendi um cliente recente numa grande feira. Existe na making off? Não chega a ser um making-off porque ele retrata também as coisas que acontecem de informativo do evento reais. O making-off, quando eu faço um making-off, a minha entrega é muito mais com um cara só de backstage mesmo e ponto final. O clipe memória, ele resume mesmo a vida que aconteceu ali. Às vezes no clipe memória nem tem nada de montagem, nem tem nada de, se eu fosse simplificar aqui, sei lá, de maquiagem e tal. Já no Memória entre o backstage e mais Isso, ou apenas só o vida real acontecendo. Mas nesse atendimento era uma feira muito grande, que aconteceu aqui em São Paulo, uma feira incrível, dessas mais tops que tem, e nas feiras tem vários stands de vários clientes. E nessa feira eu atendi alguns stands com o clipe memória, que era para contar toda essa história. Então a gente conta a galera chegando, papá, e tudo que acontece no stand. Porque o stand, geralmente, ele tem várias ações, né? Sim. Exemplo, se você é um banco, no seu stand vão ter as brindes, alguma coisa, então pessoas entram, batem papo, as mesas de negociação, relacionamento, o network, aquela coisa toda, né? E foram 3 dias de evento e a gente fez essa captação em um dia. Essa feira durava 12 horas. O dia inteiro, esse stand só teve a presença de funcionários do stand. Não teve nenhuma visitação. Então, como é que eu apaguei fogo desse BO? Eu usei, o stand era muito bonito, então na história do Clipe Memória, eu revelei primeiro o stand vazio, tá? Depois a movimentação toda da feira e tive que dar close em pessoas que estavam em outro stand, que estavam em outro local, para poder parecer para quem estava assistindo e levar aquela informação que o cliente tanto precisava, que era mostrar o que ele levou, que ele agregou. Ele fez um evento de sucesso, de repente, né? E que é um evento que deu certo. Você teve alguma experiência desse tipo que você... que você teve que consertar. Não, na verdade eu acho que assim, nessa parte, fotografia se dá muito melhor. Porque você junta 2, 3, pum, junta depois mais tal, convida um pessoal, tal. Você tá fazendo o que aí, mas? Fala aí, tem refri. Tal, põe ali e tira uma foto. Já o vídeo ele tem movimento. Então se você tá em 5, 6 aqui, depois não tem mais ninguém, vai sair no vídeo. Sim. Então o vídeo é muito mais complicado para isso. Agora e aí, assim, uma curiosidade que a gente falava ali no nosso backstage, era, eu te perguntei sobre o mercado e tal, tudo, né? E eu quero que você conte um pouco, a gente está entrando um pouco numa parte que vai falar do momento mais crítico que nós vivemos na nossa história, né? Na história da humanidade e na história dos eventos, que a gente ganhamos o troféu de um dos setores mais atingidos, né? Verdade. Se não o mais, né? Estou falando a nível mundial, né? Se não mais, talvez um dos mais, né? Uhum. E cada convidado nosso do backstage tem trazido aí a sua dor, mas mais do que isso tem trazido o seu pulo do gato, né? Que eu acho que é um segundo momento da nossa vida. Alguns dizem que estão recomeçando a empresa, né? Com um olhar novo e tal, né? Verdade. Fala um pouco de você, depois o Júnior fala um pouco dele, onde você estava no 18 de março, querido? Pandemia. 18 de março de 2020. Pandemia. O que aconteceu com a produtora? Você estava onde? Você lembra? Lembro muito bem. Eu estava em um atendimento no interior de Minas, só não lembro o nome do hotel. Estava fazendo atendimento para uma feira voltada a produtos para pães diversos, né? E já estava vindo o bochicho da pandemia, né? Isso era no mês de março já, né? O bochicho veio muito forte em janeiro, fevereiro, né? E foi um ano incrível, assim, eu acho que quem recordar, a galera da nossa área, estava um ano que começou muito bem. Parênteses, nós tivemos talvez um dos melhores anos
da história dos eventos ali em 2019. Começou incrível. Fala se eu estiver mentindo, me corrija. Não, incrível. Não, 2019. Tivemos um ano maravilhoso, as empresas de eventos todas se alavancando, todo mundo botando pé no acelerador. Isso aí. E em 2020, nós começamos com janeiro, fevereiro, março atipicamente muito bons, Muito janeiro bons, e fevereiro. muito bom. Que às vezes em algumas partes do nosso mercado ele oscila, tem um viés de baixa, né? E então segue. Você falou muito bem, é verdade. 19, 20 começou assim incrível. Eu lembro que janeiro, fevereiro, e aí muita coisa fechada de contratação. Eu atendo muito viagem de incentivo de empresa, e algumas delas são internacionais. Nesse ano, a gente tinha 4 agendamentos internacionais. Eu atendo muito seguradora, né? Então tinha algumas seguradoras, e já muita coisa assim no radar. Bastante coisa. Foi igual você falou, isso não era particular nosso. Todo mundo, e tava todo mundo muito empolgado assim com o começo do ano e todo mundo muito descrente. Projetando um crescimento para 2020 top, né? Total. E descrente com a pandemia, porque ninguém tinha essa noção da proposta. A gente nem sabia o que era, nem sabia. E eu me lembro que eu atendi essa convenção, e nessa convenção foi muito falado da pandemia, até me assustou, que eu falei, nossa, já estava falando do jeito de cumprimentar, que era com cotovelo e tal, né? Até então tudo bem. Essa convenção durou 4 dias. Nesses 4 dias, eu comecei a ter contato de clientes meus. Tal viagem vai ser cancelada, tal evento acho que vai cair. E os meus amigos também de produção também com o mesmo discurso, né? Nossa, eu falei, cara, que coisa. A gente foi voltando. Esse atendimento a gente fez de carro, né? Com esse papo, batendo esse papo. Então, em questão de uma semana, o cenário, como para todo mundo, né? Tudo fez mudou. assim, de muito bom foi para muito ruim. Cancelamento de todo lado, tal, e o buraco que não tem como você. Então, a gente ficou um mês, mais ou menos, ainda naquela filosofia que quase todo mundo ficou, né? Sim. Ainda meio que você preocupado, mas curtindo a pandemia. Vai voltar, vai voltar já. Então a galera toda em casa ali fazendo aquelas coisas, vou fazer um curso online, vou malhar em casa, aquela coisa toda. Então, esse buraco a gente viveu e depois ficamos sem saber o que estava por vir, né? Só que pra gente na produtora, assim, a gente deu uma sorte que nesses atendimentos que nós fazemos, as agências começaram a receber pedidos de live. A gente, como várias empresas, né, se atualizaram para atender live, a gente também não fazia esse atendimento. Mas eu atendia muito com transmissão simultânea em evento. Então, vez ou outra, aconteciam lives também. Então, a gente pegou essa expertise que a gente tinha para atendimento de transmissão simultânea e nos adaptamos à live. Então, um fator que eu chamo sorte foi isso ter caído no nosso colo. E a gente já tem uma certa estrutura. Gabriel não gosta. Gabriel não gosta, eu estava contando. Nos bastidores. Gabriel é meu filho, ele fala que não existe sorte. Então a sorte bateu na minha porta, eu comecei a atender com live. Quando a gente começou a atender com live, as lives começaram a se multiplicar para a gente. Então. Que tipo de live? Vou exemplificar. Teve do batom. Teve live de banda. De banda. Teve live de banda. Ainda você faz? Live de banda? Não. Teve live de banda, mas lives de empresa. Por exemplo, as empresas fazem convenções. Então, você tem uma empresa que você tem 1.000 funcionários, 5.000 funcionários. Então, as convenções servem para confraternização e para você dividir a meta que rolou no ano, o que você tem por vir, quais são as premiações que virão. Então, as empresas passaram a fazer live para os funcionários acompanharem isso de casa. Então, eram convenções ao vivo. Só que em compacto, em formato de estúdio, em formato de TV. O palestrante, ele ia ao seu... Tinha de tudo. Tem palestrante que ia ao local que você fazia a gravação, às vezes a gente alocava estúdios para poder receber o palestrante. Com toda... Em chroma key ou... Toda aquela proteção do ambiente, máscara, spray, ainda que... plástico, filme na cabeça. Ainda que, era um momento ali de medão, a galera não saía de casa, pouca gente no estúdio, não? Também, tinha lugares que você, assim, a gente fez uma gravação para uma seguradora, que é uma seguradora mais antiga do Brasil, inclusive. E o presidente, ele é um senhorzinho mesmo de idade. Então, eu me lembro que quando nós fomos gravá-lo na sua casa, só para ele ter um insert dele numa live, a gente foi igual astronauta. Foi o dia que eu mais, assim, a gente se protegeu. Se paramentou. Assim, o senhor idoso, aquela coisa toda, fomos gravar no apartamento dele, então tinha muito esse cuidado. E, então, esse cenário da live, para mim, quando eu falo para a produtora, né? E estou falando só desse aspecto da produtora, porque, enfim, você perguntou, ele foi muito bom. Porque eu tive um crescimento, tanto financeiro, quanto de atendimentos bons. O nosso pico, assim, eu faço sempre um levantamento no final do ano. Então, foi o nosso período de maior crescimento. As pessoas me perguntavam, como é que está o mercado para você? Tá bom?
Eu não posso me queixar. Não, eu falava, minha resposta, e era uma resposta sincera, eu falava, só não está melhor porque não está bom para todo mundo. Principalmente para as pessoas, os meus Quer dizer, parceiros você profissionais. cresceu Cresci, com relação aos faturamentos pré-pandemia, antes da pandemia, sim. porque você encontrou um nicho Encontrei um novo e tal. nicho, Assim, tive muitos, tudo é custo-benefício, né? Nossas demandas, nossos trabalhos, eles aumentaram muito em termos de pressão, em termos de responsabilidade, em termos de Tudo estrutura, não tem cresce, né? como, não tem como. E a live, infelizmente, no início dela, estava batendo papo aqui no backstage, do backstage, como o pessoal que está fazendo aqui a gravação, e no começo a régua dos clientes era lá em cima. Sim. Quando eles pegavam você para fazer uma live, eles queriam já Na TV. uma TV, uma coisa aqui. Na TV já tem BO, né? Eu sempre comento isso. Assim, bicho, pega um programa que você quer aí ao vivo e começa a assistir ele que você vai ver BO, com a estrutura gigante, né? Então, o começo era muito sofrido para ambas as partes. Para a gente que estava prestando, para a agência que estava atendendo o cliente, para o cliente. Todo mundo aprendendo, né? Todo mundo O aprendendo. cliente muito, né, aprendendo muito. E até que assim, na reta final ou mais para frente, todo mundo já estava aceitando mais isso. As buscas das lives eram com estrutura menor, porque o cliente já passava a entender também, né? Sim. Que você não tinha necessidade de fazer algo tão mega, e você do lado de cá também. Então, assim, apesar desse cenário aí, pra gente, eu não tive do que reclamar, né? E você, Júnior? Eu tive... Você lembra lá, 18 de março? Não, sim, eu tive um pouco de sorte na parte do design, porque a parte de fotografia para mim foi muito pouco. Uhum. Eu ajudei o Adib em alguns eventos, mas poucos. Não tinha, né, Júnior? Não tinha. Foto era uma coisa presencial, não tinha como ter, né? E aí o que me salvou ainda foi a experiência e conhecimento em design. Então, duas empresas me procuraram para fazer alinhamento de marca, criar um novo visual. Teve uma que até manteve um contrato longo comigo, que eu criei tudo. Aí eu fiquei junto com a equipe dele, passando todas as alterações, como a marca ia funcionar, como não sei o quê. E depois eles seguiram. Você vê como é o nosso comportamento dentro do mercado, né, de eventos. A gente tem no nosso DNA, eu percebo isso em todo mundo que eu converso, multitarefas prontas, gatilhos prontos para qualquer emergência. Sim. Né? Isso não é só por causa da pandemia, mas a gente, o cara, ele é um designer. E ele depois virou um fotógrafo. O designer não saiu dele. Então, mas ele encostou, né? ele encostou aquela profissão, etc. Daqui a pouco ele retoma essa profissão. Isso aí. Você é a mesma coisa, né? Vai na fotografia, daqui a pouco vai na produção. Quando você percebe, você virou um cara bem eclético dentro do setor, um cara completo, né? Então as nossas empresas acabam ficando mais ricas no que se refere à parte de serviço, porque a gente tem que se preparar para o mercado. É pandemia, quando não é pandemia, é economia, muita coisa. Quantos altos e baixos nós vivemos na economia já na nossa carreira, né? Sim. Entrada e saída disso, mudança de moedas, etc. E a gente vai, né? Sim. E muito louco também, porque você vê, tipo, quem faz de tudo não faz nada bem feito, que é o lance do pato, né? Mas só que automaticamente, hoje em dia, você não faz só uma coisa. Você faz mais. Não faz tudo, porque senão você não faria nada bem feito, mas só que você faz mais coisa. E eu não sei se aqui é um pitaco de vocês, né? Se você concorda. O cliente pede, exige até mais da gente, vai jogando o sarrafo para cima. Você disse aí agora há pouco com relação ao social media, né? Que via de regra inicialmente não é muito o que você deveria estar ali fazendo tal, né? Você daqui a pouco incorpora dentro da produtora, e isso é um profissional outro, né? É uma outra pessoa que vai estar fazendo esse trabalho, né? Aí você fala, pô, legal, vou incorporar isso no meu job, né? Tem isso, não? Tem assim, e assim, eu hoje me encontro num momento que é muito, muito louco assim, essa tua observação, porque chega alguns pedidos para mim que eu falo, nossa, isso aí tem demanda para isso? Porque assim, não é velho a palavra certa, né? Que velho ou novo é um estado de espírito, né? Pô, vou fazer 50 anos ano que vem. Então, a galera que está entrando no mercado, todas essas novidades que a gente tem de rede social, TikTok, Reels, etc e tal, são coisas assim que eu vivo na borda do meu atendimento, na borda, assim. Tudo bem, eu tenho filhos um pouco mais novos, mas eu tô fora disso. Então, eu tô num momento de ela segue no paralelo, ela vai a meia parte, né? Só que assim, não deveria, quer dizer, não poderá ser. Né? E assim, e isso aqui, que eu tô falando que para mim, no meu olhar, ele tá aqui na periferia do meu olhar, isso tá gigante.
as redes sociais, esses atendimentos, estão gigantescos, assim, e estão muito rápidos. Então, você nunca vai saber, a gente não sabe o que vai ser ano que vem, o que vai ser daqui a 5 anos. Não. Ninguém sabe, na verdade, né? Mas, Tá mudando tudo muito. e nem posso te dizer assim, mas dá uma sensação de que você pode ficar para trás. Não quer dizer que você vai ficar para trás, mas dá essa sensação. Sim. Né? Que é até uma busca que eu tenho hoje. Hoje eu estou com um pessoal também mais novo, me atendendo, para que eu possa trazer essa linguagem também nova. Porque não adianta assim, a gente não vai mudar a nossa cabeça, nem tem tempo para mudar o nosso Sim. conhecimento. A gente é humano, né? A gente vive Exatamente. de trabalho, mas pô, você tem que fazer teu esporte, você tem que curtir tua família, você tem que dormir e tal. Então você precisa agregar com pessoas que trazem um pouco disso aí. Eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. Eu quero saber se vocês. Cuidado com a provocação que o Júnior tá fazendo boxe, tá? Tá Eu certo, vou fazer uma Júnior? provocação. rapaz. Faz aí. Ele está do lado de lá da mesa. Se vocês se sentem privilegiados de terem vivido o off e o on, né? E eu não sei se as câmeras conseguem pegar, nós estamos aqui hoje fazendo uma exposição retrô Entrou. Bem, de alguns equipamentos. Tá? Uma brincadeira que o Júnior, muito gentil, trouxe lá do seu acervo, de máquinas antigas e tal. E eu lembrava aqui das máquinas de filme, e etc, tal, os momentos que a gente viveu e tal, né? Nós vivemos muito isso, e você agora falava da atualidade, né? Você se acha, vou perguntar para você, Júnior, você se acha um cara mais completo, ou você se sente privilegiado de ter vivido momentos sem o online, sem celular, sem um computador, né? Eu acho que você é um computador também, né? Na tua idade, eu não sei. Não, já tinha, Você mas era computador somos muito. nós, né? Você é de que ano, Júnior? Eu lembro que Você não sei o que é. 79. Então, nós já somos um pouquinho mais veteranos, a gente viveu totalmente. Você trabalhou vivendo só o off, né? Sim. E eu também trabalhei, né? Já. Não, eu lembro que assim, o Photoshop, eu acho que na época que eu comecei, já dava para dar 9 andus. Andus é Ctrl Z. Mas 9 andus numa arte não é nada, né? E a geração que pegou, o pessoal que pegou um pouco antes que eu, Desculpa a ignorância, hoje vai até quanto? Hoje o que tiver de Vai, memória, você vai bom, né? Você consegue. Mas eu peguei. 9 Me andus, sinto- eu tava pensando, quando ele falou, pô, tem 9 andus, eu falei, cara, quem são esses caras, né? Parecia que era um pássaro. É um pássaro, né? Eu pensei que era um pouco, pensei que era um país. 9 andus, que país? Eles... É o Ctrl Z. E aí eu me sinto privilegiado de ter trabalhado no off também. Me sinto privilegiado de estar hoje mais no on, mas só que eu vejo assim que, cara, eu acho que o on e o off tinha que trabalhar junto. Ainda isso. Ainda dependeria do outro. Mas eu acho que por Questões questões de financeiras, o on hoje em dia domina. Até porque quando eu trabalhei na Macan, a gente conversava sobre isso, que a gente falava, antes para fazer uma campanha, o fotógrafo era caríssimo, o vídeo era caríssimo, para você pegar a quarta capa de uma revista tal, era caríssimo. Jornal caríssimo. Exatamente. Hoje com R$100 você atinge 20 mil pessoas, 80 mil pessoas, e saiu muito o ganho de uma agência. Então, mas eu ainda acho, outro dia eu até vi uma entrevista do Washington, que ele falou mais ou menos isso, que ainda fora do Brasil, ele está morando em Londres, tem campanha que a revista ainda é a mais importante e a mídia social vem só dando o apoio. E outros clientes que a mídia social é o mais importante e o impresso vem dando apoio. Então eles se complementam, se completam. Mas só que no Brasil eu acho que depende muito de ter leitor, né? Você tem que ter o leitor, o espectador, o telespectador. Como que você vê? Só um gancho da revista, eu tava em Brasília essa semana, fui lá visitar minha velhinha, né, minha mãe. E aí ela sempre fala, até passagem lá, se você mostrar que tá no celular, mãe, tua passagem tá aqui. Não, cadê meu papelinho? É o papelinho. E aí eu fui comprar um jornal para ela ler. Não achei jornal nas banquinhas para comprar. É difícil. E aí eu falei, mas vocês não fazem mais jornal? Ela falou, cara, faz uma tiragem muito mínima, assim. Para assinante. Ela queria ler um jornal e você não encontrou. Tinha que ter chegado na banquinha às 7 da manhã, sei lá, sabe? Aquela coisa. Então, o que eu sei, assim, da realidade, Júnior, você estava apontando até como uma forma de estudo, né? Você falou do fora do país, né? Mas essa questão do off, né, que você falou, tá meio que
ficando para trás Sim, mesmo, né? tá. E o que eu sinto em relação ao on e off, se eu tiver entendido bem sua pergunta, tá? Eu não vou nem levar para o lado profissional, mas para a vida. Eu sinto um saudosismo gigante pela época lá atrás, que não tinha celular, que não tinha Sim. computador. Vai, ele eu não sinto que quando ele entrou, ele roubou muita coisa da gente, não. Mas aquela época, cara, que eu era adolescente, que você, para chamar um amigo, você tinha, ou você ligava no telefone do cara, Você ia na casa Ia dele. na na casa, ou chamava. Em Brasília tinha muitos blocos, né? São blocos. Você assoviava, ou, eu descia, você Mas isso então brincava. é saudosismo. E Saudosismo. você está querendo dizer que como era melhor antigamente? Você Pra, acha isso? eu que vivi as duas coisas, falando agora de. Pessoal, Vou fechar primeiro pessoalmente na vida, esquece o lado profissional, tá? Tá, Eu preferia muito, muito mais antes. sim. Sem. Ó, hoje é tão louco, sei lá, você fala em filme, em série. Cara, é difícil você dizer o que você gosta, porque é tanta opção. Música, ao mesmo tempo, tem o lado positivo, mas eu tô trazendo aqui pro lado pro saudosismo mesmo. Nostalgia. Nostalgia, anos 80, você sabe as músicas que tinham. Você lembra dos filmes que tinham. Você pontuava, quando ia lançar um filme, você falava, "Nossa, hoje o volume é tão grande que as coisas ficam descartáveis. Sim. Legal pra caramba, por um lado, bacana. Só que por um lado de memória afetiva, por um lado é difícil, né, você formar um... Não, antes você comprava um disco, aí você chegava em casa, punha o disco pra tocar, abria o caderninho e ficava acompanhando a letra, Isso aí, né? isso aí. Pô, aí você ouvia o disco inteiro, se fosse Cara, você LP, você ouvia os dois. Você falava, sei lá, o Gilberto Gil, disco real, se lado B, a música faixa 4. Exatamente. Você vai saber que música que é. Cara, isso eu não lembro, Entendeu? desculpa, eu Não. sou muito de agora. Beleza, você é muito jovem, você é muito jovem. Problema Ó, de memória. eu introduzi um quadro novo, nem a Alessandra sabe, que é o momento Oceano Nunca- Azul. Oceano Azul? Oceano Azul. Eu só sou vou falar o que estava aqui, tá? eu sou eu sou entusiasta do livro das estratégias do Oceano Azul, que se vocês não leram, leiam. Não li. A grosso modo, ele diz do sucesso das empresas que navegaram ou navegam em mares nunca navegados. Que é a empresa que está sempre olhando para o lugar que a concorrência não foi, Não foi. que a concorrência não Legal. vai. Né? Então é muito legal você ver as experiências. O livro já é datado já de alguns anos atrás, tal, mas ele ainda está muito recente, então se vocês puderem, Legal. leiam. Boa. Eu quero saber se como chama mesmo a sua produtora? Estúdio 32. Então, se o Estúdio 32 tem dentro da sua estratégia e depois lá na sua produtora, vou começar por ele para ferrar ele um pouco. Melhor. Se você tem uma estratégia de Oceano Azul ou se você está pensando em alguma coisa agora no pós-pandemia, se tem coisa nova, se tem alguma coisa diferente que você gostaria de fazer, talvez não esteja fazendo, mas que você fala, cara, isso aí se eu estivesse fazendo daria certo. Dentro da fotografia, tem alguma pegada diferente? Eu dou um exemplo. O Backstage é uma estratégia de Oceano Azul do Salas Brasil. Sim. Porque vocês sabem que, né, que tem essa pegada de falar com todo o nosso mercado, né? E de alguma forma isso impacta um pouco na nossa rede de relacionamento e deverá nos ajudar, se Deus quiser. Vai. Eu sei que você é um cara que está trabalhando carreira solo, etc, tal, na Sim. produtora tal, mas tem alguma coisa que você acha legal? Se não com você, alguma coisa que você tenha visto? Cara, que eu me lembre, não. Eu sempre tento buscar um diferencial. Tipo assim, dentro do que eu faço, muita gente faz. Então. O que eu diferenciaria? Me tornaria diferente nisso. E eu sempre tento buscar isso. Já tenho algumas ideias, mas ainda precisa, né, criar forma e pôr isso para rodar. Mas é bem difícil, porque hoje já tem muita coisa, né, rodando assim. Concordo. E você? É complicado achar um... Ou não. diferente mesmo. A intenção era essa mesmo, era vocês responderem. não, mas não tem. Eu gostaria de ter esse Oceano Azul que você está comentando, mas eu penso igual o Júnior, assim. Você acha que as lives foi um Oceano Azul seu na pandemia? Porque ela não existia antes, né? Ou foi só o mercado que te mostrou? O mercado que chegou. E todo mundo chegou junto. É bem diferente. Acho que você apontou, eu entendi sua pergunta. Seria incrível ter um Oceano Azul. O que eu busco fazer, que eu chamo de diferencial do meu atendimento, mas também não é nada novo, não é nada... Eu não tenho nada que eu atenda que seja novo, que ninguém faça, não tem nada disso. O que eu busco fazer é levar o meu lado pessoal para o meu atendimento. É o relacionamento,
é a forma que eu lido com o meu cliente ou com a agência. Você faz isso pessoalmente? Eu faço isso pessoalmente. Sim, quando são atendimentos que eu não estou pessoalmente, eu gosto de fazer a pré. Eu gosto de tentar levar um pouco de uma energia boa para aquele trabalho. Então, eu poderia retratar assim o lado humano. É uma busca, pelo menos, né? Mas não acho que é nada de oceano azul também. Mas, enfim, é uma forma que às vezes eu tento diferenciar. Muito bom, meninos. A gente está chegando aqui na brother. parte final do nosso programa. Garoto. É difícil pintar o cabelo, deixar assim meio claro, meio escuro. Só... Não sei se vocês podem nos ajudar. A gente buscou aqui algumas perguntinhas para finalizar, né? Eu queria saber de você, Adib, se você tem uma referência. Se teve alguma inspiração na sua área, personificada, ou empresa, fica à vontade em responder dentro do nosso setor, não precisa ser necessariamente na fotografia, um cara inspirador ou uma empresa. Tá. A minha referência é uma referência de vida. Eu não tenho ninguém que eu possa te dizer assim, gostaria de ser igual a esse produtor ou igual a esse profissional. Admiro vários em termos de linguagem, em termos de atendimento, mas a minha referência de vida é minha mãe. Como ela conduz as dores que ela teve na vida dela, as dificuldades. Assim, uma coisa que eu tento trazer, uma farinha, uma agulhazinha. Ela enfrentou muitas dificuldades na vida dela e ela é uma pessoa muito bacana. Perseverante. Assim, claro, como todos nós, tem os defeitos dela, mas assim, ela teve, assim, foi deixada no orfanato quando pequena. Então, ela tem uma história de vida muito sofrida. Hoje, os meus pais são separados, então ela teve situação de traição por parte do meu pai. Ela é uma senhorinha idosa de 80 e poucos anos que mora sozinha. Então, tem os problemas com os filhos, etc. Então, acho que ela tem uma resiliência. Família, isso. Uma resiliência muito legal e, para mim, ela é um exemplo de quem busca criar relacionamentos. E é uma coisa que eu busco na minha vida, criar relacionamentos. E uma busca também de, às vezes, perdoar o outro e se perdoar. Sim. Tem muito defeito ainda, então acho que é uma coisa que a gente carrega. Então eu acho que a minha referência é minha veinha. Cara, é legal de fazer programa assim, né? Porque eu jamais imaginaria escutar uma resposta assim, né, cara? Sim. É tão bacana. Você deve ser um cara família, né? Nossa, demais. Família muito... Sim, tem. Parabéns. Eu tenho 4 famílias, eu sustento 4. Não, brincadeira. Mentira. Parabéns pela resposta, cara. Show Obrigado. De bola. Essa resposta é legal. E você, sarrafo tá alto? Tá alto. Não posso deixar de falar do meu pai também, que meu pai também não foi fácil a vida por algumas perdas. Mas indo para coisa de fotografia e tal, tem muita referência para ser. Tem aqui no Brasil, tem o Miro, tem o Gabriel Vickbold. Lá fora tem Annie Leibovitz, tem Platon. Tem muita gente boa para você se espelhar e até querer ser parecido, sabe? É verdade, é muito rico, né? Esse aí ao longo dos anos, da história, né, cara? Exatamente. Nossa, é muito louco, né? Os caras que você não conhece, às vezes que aparecem, né? Exatamente. Você fala, meu Deus, como isso pode? Adib, você já fez uma... Já teve uma resposta dessa aí? Até música de choro, por favor. Agora vamos falar sobre um arrependimento. Você vai falar. Arrependimento? Cara, eu tenho muitos arrependimentos, viu? Muitos mesmo. Eu quero um master. Não, mas eu não tenho como... Eu não saberia exemplificar. Arrependimento? Sabe porque tem um arrependimento... Antes de você falar, tem um arrependimento aqui que é o mais votado. Qual que é? Não vou falar, né? Você tem que falar primeiro. Não. De estar aqui? Não, das pessoas... As pessoas que respondem... respondem ter vindo hoje. Devia ter correndo. Seus votos tomaram... Se fuder, né? Se o cara responder isso, eu tô arrependido. Arrependimento mesmo de ter vindo hoje. Não, tô arrependido de falar que eu ia responder qualquer coisa. Não tenho não, assim, eu não consigo te exemplificar, porque de verdade, eu me arrependo de muita coisa. Desde, às vezes, você vai fechar alguma coisa e você acha que depois que você não fechou aquele job, você fala assim, faltou uma habilidade minha, tratei alguém hoje de um jeito, me arrependi de ter feito isso.
Ah, cara, então, de verdade, eu acho que todo dia eu me arrependo de alguma coisa, mas é que eu não uso muito como arrependimento. Sei. Mas é um arrependimento, beleza? Mas eu uso como aprendizado. Deixa eu tentar não errar isso aqui de novo, que eu vacilei. Dei mole. Tem aquele ditado que diz que o pior é se arrepender daquilo que Que você não vê que você não fez, não né? fez. Não, se arrependa daquilo que você fez, será? não fez, não daquilo que você fez. Depois eu vou lembrar. Aham. Mas em suma, ela quer dizer o seguinte: faça, e você pode se arrepender. O ruim é que daquilo que você não fez. Não fez. O que me deixa... Esse é o que dói mais. O que me deixa muito chateado comigo é assim, quando no gancho do arrependimento. Eu, quando vacilo em algo e falo assim, cara, não vou fazer isso de novo, é quando eu faço isso de novo. Entendeu? Aí eu falo, puta, mas que saco, tô tentando, bicho, sabe? Passar por cima É um disso. treinamento. É o treinamento. Você é perfeccionista ou não? Eu sou, não me acho perfeccionista ao extremo, não, mas eu sou perfeccionista no nível que eu sei que eu tenho condições de entregar. Mas eu aceito o meu nível de entrega. Porque esse arrependimento que você está falando constante assim é de alguém, às vezes, que quer sempre buscar a perfeição. Né? Pode ser. E tu? Tenho esses arrependimentos também, porque às vezes não fechar um job por causa de uma coisa que você falou, não, disso eu não abro mão. Tipo isso. Aí o cara fala, então eu não quero. Aí você fala, por que eu abri mão? Eu deveria ter sentido. Tipo, tem esse arrependimento. Mesa de negociação tem isso. Tem o arrependimento de vida também, que às vezes eu acho que hoje eu olho meu pai já está com 70 e poucos anos, e hoje eu olho e falo, pô, eu podia ter ficado mais com ele. Mas eu queria estar na rua, né? É jovem. Queria estar na rua, queria estar não sei aonde, queria estar vivendo a vida. Tipo, meu pai ainda brincava. Se você quer se esconder do Júnior, você vai para minha casa. Ele nunca está lá. Então, eu acho que esse também é um tipo de arrependimento. Essa foi boa. Então, tem vários. Tem tanto de lado profissional como de lado... Sim. Senhores, até agora tem aquela vinhetinha. O programa está chegando ao fim. Eu quero... E aqui é um prazer estar, tá? Pô, foi um papo bem legal, né? Legal, Foi demais. Pô, achei show. Eu quero agradecer você, Wilton, pela sua presença, pelas respostas, e o Adib, que é um amigo novo nosso da casa. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero te encontrar outras vezes, cara. Fora daqui mesmo. Te bater um papo, você me pagar uma cerveja. Vamos, com certeza, vamos fazer negócios juntos. Eu te pago uma cerveja e você me paga um isso. Eu tenho uma pergunta que eu deixei escapar, mas vai ficar para o próximo, que eu queria nosso momento Mandiná. Será que dá tempo? Mais um minutinho antes de terminar? Vamos. Porque senão nós temos aqui mais 2 minutinhos e tal, né? O momento Mandiná é previsões do futuro, tá? Eu quero saber só um rápido olhar teu com relação ao que você está vendo de perspectiva para esse segundo semestre, que já estamos entrando nele, invadindo, e para 2023. Como que eventos vai estar no ano que vem? E nesse segundo semestre? Puxa, gostaria de poder te posicionar de forma diferente, assim, né? Mas o que eu vejo hoje ainda é uma incógnita nessa mudança nesse fechamento de ano. Eu tô avaliando o mercado com a transição dessa saída da pandemia, que foi a saída de lives excessivas e tal, e essa entrada do mundo híbrido e do mundo presencial. Eu acho que, no meu olhar, nos meus atendimentos que eu tenho feito, nas propostas que eu tenho passado, eu ainda acho que está tudo muito aéreo. Eu, de verdade, não sei te dizer. Sim, falar o ano que vem vai ser um ano próspero. Eu concordo com isso, sabia? Nós estamos ainda em um momento instável. Instável, O mercado de eventos é instável por natureza, né? Ele precisa estar com a economia precisa estar andando muito legalzinho para ele ir fazendo o que vinha fazendo em 2019, né? Mas nós ainda estamos vivendo um pouco de turbulência. Eu concordo com você. Você também acha? Estava chegando numas coisas, nos eventos muito fora do comum, né? Os eventos estavam crescendo, aí ele voltou a ser. Você também acha isso, não? Tá? Eu fiz até um evento com o Adib, que teve, eu acho que foi festa de final de ano, teve Jota Quest. Verdade. Tal, e assim, do Clabin. 30 ou 50 funcionários. Foi. E o resto em live. Na live. Fizeram um híbrido ali, né? Híbrido, tal. Então 2023 também é uma incógnita ainda. Eu acho que ele tá tão perto, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que tá um pouco longe de ter essa leitura do ano, sabe? Sei. Eu tô bem assim, cauteloso em atitudes.
de investimentos, né? A gente sempre está reinvestindo em muita coisa. Ah, Né? tá. Aí você também está cauteloso, é isso? Eu tenho uns projetos nossos, assim, profissionais, que eu tô deixando na gaveta um pouquinho para esperar essa virada de ano, sabe? Sei, entendi. Até em termos de espaço, em termos de alguns equipamentos, alguma coisa que eu senti, eu iria fazer agora, mas eu prefiro esperar um pouquinho para ver o que vai vir. Show. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui. Irmão, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu espero estarmos nóis, hein? de volta, de repente, numa outra mesa de conversas. Legal. Sim. E a você que esteve conosco durante essa deliciosa conversa aqui de bate-papo sobre fotografia, também quero agradecer. Espero que você possa acessar as nossas outras entrevistas. O Backstage já está disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify. Você acompanha detalhes dos nossos programas e dos programas que vão sendo lançados no nosso Instagram do Salas Brasil. Valeu, até a próxima então e fique com a gente. Valeu!